presidentes, governadores, prefeitos, deputados, vereadores. Do Palácio do Planalto às câmaras municipais, não faltam exemplos de políticos brasileiros que acabaram atrás das grades. Collor, Temer, Lula, Bolsonaro, Maluf, Cabral, Garotinho Pezão, Arruda, Eduardo Cunha, Zambelli. A lista é tão longa que parece não ter fim. E isso levanta uma questão incômoda. Por que tantos dos nossos representantes, eleitos para cuidar do país, acabam sendo investigados, processados e até presos? O que deu errado com nossos políticos? E será que esse é um problema sem solução? Depois de mais de 2 décadas de ditadura militar, o Brasil voltou a respirar democracia em 1985. Foi um momento de esperança, de reconstrução. A Constituição de 1988 prometia um país mais justo, transparente e com instituições sólidas. Mas junto com a democracia também veio um novo protagonismo das instituições de fiscalização, Ministério Público, Polícia Federal, Tribunais de Contas e imprensa passaram a investigar e expor como nunca os bastidores do poder. Foi aí que os brasileiros começaram a descobrir o que antes ficava escondido: esquemas milionários, conchavos partidários, desvios de dinheiro público e políticos de alto escalão sendo denunciados. A redemocratização trouxe mais liberdade e participação popular, mas também deixou à mostra uma ferida antiga, a corrupção política. E é nesse cenário que começam a surgir os casos que marcam até hoje a história do país. Quando falamos de corrupção na política brasileira, é impossível ignorar o tamanho do problema. Para entender por que tantos políticos acabam atrás das grades, precisamos olhar para 3 pontos principais: o sistema político, os escândalos históricos e a cultura de impunidade. Nosso sistema político incentiva a corrupção e o Brasil tem um dos sistemas partidários mais fragmentados do mundo. São mais de 30 partidos registrados, muitos sem identidade ideológica clara. Isso cria governos dependentes de coalizões frágeis, onde a moeda de troca é justamente o acesso a cargos e verbas públicas. Este é Sérgio Abranches, cientista político que cunhou o termo presidencialismo de coalizão. Ele explica que o presidente, para governar, precisa distribuir ministérios e recursos. Isso aumenta a tentação de práticas clientelistas e corruptas. Na prática, isso significa ministérios sendo loteados, estatais usadas como moeda de barganha e um jogo de sobrevivência política que abre espaço para esquemas milionários. Escândalos históricos marcam nosso país. O primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura, Fernando Collor, também foi o primeiro a cair por corrupção. Acusado de chefiar um esquema com seu tesoureiro de campanha PC Farias, Collor foi afastado em 1992. Em 2005, no que ficou conhecido como Mensalão, deputados recebiam pagamentos mensais em troca de apoio político ao governo Lula. As imagens do julgamento no Supremo mostraram pela primeira vez políticos de alto escalão sendo condenados e presos. Já em 2014, a Operação Lava Jato revelou um esquema bilionário de corrupção na Petrobras. Executivos das maiores empreiteiras do país foram presos e políticos de diferentes partidos se viram no centro das investigações. Em depoimento, o ex-senador Delcídio do Amaral afirmou que não havia nomeação na Petrobras sem contrapartida. Era um esquema institucionalizado e não foca por aí. O Rio de Janeiro é um caso à parte na política brasileira.
3 governadores em sequência foram presos: Antony Garotinho, Luiz Fernando Pezão e Sérgio Cabral. Cabral, em delação, confessou que recebia propina e usava caixa 2. Ele foi condenado a mais de 400 anos de prisão, um recorde no país. As imagens de Cabral algemado se tornaram símbolos de um Estado dominado pela corrupção. Mas talvez o mais impressionante seja a capacidade de retorno desses políticos. Vejamos, Paulo Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro. Mesmo assim, conseguiu ser eleito deputado federal e se manteve no cargo até 2017. Luiz Inácio Lula da Silva foi preso após condenações na Lava Jato. Teve suas sentenças anuladas por falhas processuais e voltou à presidência em 2022. Fernando Collor voltou aos holofotes públicos e muitos outros. A volta constante à cena política acontece porque, no Brasil, prisões e condenações muitas vezes não significam o fim da carreira. Os processos demoram, os recursos se acumulam e, em muitos casos, a opinião pública acaba perdoando. E isso se conecta a um fenômeno cultural. O famoso ditado "rouba, mas faz" resume a mentalidade de parte do eleitorado, que aceita a corrupção desde que perceba alguma entrega de obras, programas sociais ou benefícios diretos. A cientista política Maria Hermínia Tavares cita que a corrupção no Brasil não é apenas resultado da ganância individual, mas de um sistema que incentiva mais práticas e de uma sociedade que, em certa medida, as tolera. Apesar de tantos escândalos e prisões, a sensação é de que a história se repete. Políticos condenados voltam ao poder. Partidos envolvidos em corrupção continuam disputando eleições e novos nomes surgem nos noticiários policiais. E isso expõe uma fragilidade grave, as brechas jurídicas, a lentidão da justiça e a memória curta do eleitor. Segundo o jurista Modesto Carvalhosa, a corrupção no Brasil só vai diminuir quando deixarmos de tratar o político como intocável e quando a punição for efetiva e definitiva. Nos últimos anos, algumas medidas tentaram mudar esse cenário. A Lei da Ficha Limpa, de 2010, proibiu a candidatura de políticos condenados em segunda instância. A Lava Jato mostrou que até os mais poderosos poderiam ser presos, mas a reversão de condenações e o esvaziamento da operação mostraram também o outro lado, a dificuldade de manter as punições, e o eleitor tem sua parcela de responsabilidade. O voto é a última linha de defesa contra políticos corruptos, mas enquanto parte da população continuar aceitando o velho lema do "rouba, mas faz", o ciclo tende a se repetir. Então, a grande questão é: este será sempre o destino do Brasil? Um país onde presidentes, governadores e prefeitos dividem manchetes entre inaugurações e operações policiais? Ou ainda há espaço para quebrar esse ciclo e construir uma política menos corrupta? O futuro vai depender não só das instituições, mas também da sociedade, porque se continuarmos aceitando, vamos continuar assistindo às mesmas cenas: helicópteros da Polícia Federal pousando, políticos algemados e escândalos sendo revelados, sempre com a mesma pergunta ecoando: o que deu errado com nossos políticos?